Olá, pessoal! Nos encontramos novamente, agora para falarmos um pouco sobre a história da língua de sinais no Brasil. Você conhece as suas influências e os fatos que incentivaram ou proibiram o uso dela pelos surdos brasileiros? Vamos conversar sobre isso? Conta a história que até o século XV os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis. A partir do século XVI, com mudanças nessa visão acontecendo na Europa, essa ideia foi sendo deixada de lado. Nesse fato, já percebemos que a história da língua de sinais se mistura com a história da educação de surdos. Isso aconteceu também no Brasil. Em 1857, um surdo francês chamado Edouard Rouet veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola de surdos do país, chamada na época Imperial Instituto de Surdos Mudos. A escola seguiu forte e continua funcionando até hoje, com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o famoso INES. Rouet usava a língua de sinais francesa e foi um dos primeiros educadores surdos do Brasil. Com este contato, surgiu a Libras, a língua brasileira de sinais, sendo uma mistura entre LSF e os gestos já utilizados pelos surdos brasileiros. A educação de surdos, assim como a Libras, vinha se desenvolvendo até que em 1880 acontece um congresso sobre surdez em Milão, na Itália. Neste congresso, após discussões feitas principalmente por educadores ouvintes, ficou decidido que o uso das línguas de sinais não seria o aconselhável para ensinar pessoas surdas, acreditando que a leitura labial era a melhor forma de comunicação. O Brasil seguiu esta recomendação à risca, e isso atrasou a difusão da língua de sinais no país. Quando falamos em não usar a língua de sinais na educação, falamos em uma metodologia oralista para o ensino de surdos, sem o direito de escolha por parte do aluno ou aluna. Hoje se percebe que isso era regido por uma forte necessidade de normalização das pessoas surdas, fazendo com que elas ficassem mais próximo da comunicação dita normal pela sociedade. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, o que nós, estudiosos da área, temos tentado rebater com debates sobre a liberdade de escolha das pessoas mais envolvidas, os surdos. O método oralista pode trazer consigo perdas linguísticas, cognitivas e afetivas, por não aceitar a singularidade de uma comunicação visual inerente às pessoas que não podem se apoiar na audição para aquisição da língua. Isso é alarmante. Tentando introduzir estratégias visuais na educação para que os alunos e alunas tenham maior êxito no seu desenvolvimento, surgiu o método conhecido como comunicação total. Este método envolve a oralidade com o apoio de gestos, sinais e materiais que venham mostrar sobre o que se está tentando falar, mas sempre usando a visualidade para alcançar a normalidade na comunicação. Hoje falamos em educação bilíngue, o que relaciona o conhecimento nas duas línguas, agora reconhecendo a língua de sinais como forma natural de comunicação de pessoas surdas. O bilinguismo surdo é uma questão imposta socialmente, visto que, no Brasil, por exemplo, a Libras é uma língua reconhecida por lei e o português é a língua oficial do país.
A luta pelo reconhecimento da Libras como meio de comunicação oficial da comunidade surda brasileira iniciou em 1993, com um projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Quase 10 anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua oficial da comunidade surda brasileira. Esta foi uma das primeiras conquistas linguísticas para os surdos do Brasil. Com esta legislação em vigor, o próximo passo foi construir uma regulamentação que providenciasse acessibilidade com profissionais de qualidade para o atendimento das demandas que surgiram desde então. Em 2005, foi publicado o Decreto 5.626, que traz especificações sobre a formação de professores do idioma, de professores de surdos e dos tradutores e intérpretes do par linguístico Libras e Português. E ainda medidas emergenciais para a atuação nessas áreas e reserva de mercado para integrantes dessa comunidade, como o ProLibras e a certificação de instrutores para o ensino de Libras. Com a publicação da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, alguns pontos da Lei de Libras e do Decreto de 2005 foram revistos e aprimorados. Hoje, a comunidade surda tem base legal para exigir acessibilidade em Libras em qualquer contexto social. Porém, ainda enfrenta barreiras comunicativas em áreas como a da cultura, da saúde e de segurança pública. Todo este avanço em termos legislativos foi importante para o reconhecimento do direito das pessoas surdas de usarem o seu idioma natural. Porém, ainda falta conscientização e respeito por várias pessoas, assim como por áreas de atendimento. Para isso, contamos com você que assiste esse vídeo, para que essa semente seja plantada e que o conhecimento aqui construído possa ser disseminado. Chegamos ao final desta videoaula. Espero que tenha sido de grande relevância para seus estudos. Um abraço e até a próxima oportunidade!